Olá, meus caros alunos da Faculdade FAEP, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de hoje, tá bom? Da nossa disciplina. Vou colocar aqui para vocês o nosso slide já. Nossa disciplina História, Formação Social e Econômica do Brasil, tá bom? Vamos hoje adentrar mais um conteúdo dessa disciplina, né? Para que a gente possa conhecer e aprofundar os saberes sobre a formação, né, do processo histórico do Brasil, social e econômico. Tá bom? Me chamo professor Raimundo Nonato, sou assistente social, como a maioria já me conhece, pode ter algum aluno novo, né? Estarei com vocês nessa disciplina, e, se Deus permitir, em outras disciplinas, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos adentrar ao nosso conteúdo. Aqui nós vamos percebendo, nesse cenário aí, a colonização do Brasil, né? O Brasil monárquico e a construção do Estado brasileiro. Volto aqui e aí eu achei super interessante essa gravura que nos remete ao período colonial aqui no Brasil, né? Olha como era. Isso é fato, isso aqui é fato, gente, não é só uma pintura, né? Então, o Brasil monárquico e a construção do Estado se deu a partir aí de processo de independência do Brasil frente, né, ao Reino de Portugal, que resultou em um conjunto de problemas externos e internos no transcorrer da segunda metade do século XVIII e das primeiras metades do século XIX. A partir desse período, o sistema colonial, implementado pela coroa portuguesa, entrou em crise. Por quê, professor? Entrou em crise. Segundo Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e Humberto Fernandes Machado, em o livro Império do Brasil, o processo de crise desenvolveu-se a partir daí. Acontecimentos do final do século XVII que deram corpo e alma a tais mudanças. A gestação da Revolução Industrial Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa constituíram-se nas marcas, né, nos marcos desta modernidade. As ideias e práticas que reverberaram a partir deles abalaram os alicerces do antigo regime, tanto na maior parte do continente europeu, quanto nas suas colônias na América, ainda que desigualmente. A tomada napoleônica completou a obra, quer dizer, esse processo da guerra que Napoleão travou completou a obra de desgaste do período colonial do Brasil e dessa independência do Brasil de Portugal. O contexto, a hora que é apresentado, conforme nos aponta os autores acima que já foi mencionado, foi decisivo para a sedimentação da ruína do antigo regime, né? E, consequentemente, do antigo sistema colonial imposto pelos impérios e suas colônias na América. Com o fim desse regime, surge aí um país mais robustecido, né? De meios de mudança e de prosperidade. É o que a gente esperava dentro do processo de mudança de um regime já ultrapassado, não é isso? A dificuldade política e econômica de Portugal resultou na tentativa de um maior controle lusitano sobre a colônia e em acordo com os ingleses acerca do comércio colonial, das disputas imperiais na Europa e no além-mar. Segundo Arnold Wing e Maria José Cavaleiro de Macedo, em Formação Brasil Colonial, né, nesta obra, os autores citam o seguinte: a situação portuguesa entre os anos de 1750 e 1808 esteve marcada por três condicionamentos, né?
E a gente pode notar com a citação do autor. Por isso, leiam atentamente a apostila de vocês, tá bom? A independência inglesa, a predominância absoluta do Brasil dentre suas colônias e os efeitos da crise econômica de 1766 e 69, os dois primeiros, se não eram novos, atingiram seu grau mais agudo nesse período. Os sucessivos déficits comerciais continuaram, pagos pelo ouro brasileiro, em crise desde 1760, gerando uma sangria de recursos que impossibilitava os investimentos. Quer dizer, de tanto gastarem o tesouro para garantir a sobrevivência da nação, né, se esvaiu o tesouro, né, os recursos, né, financeiros do tesouro do Brasil, né, para a manutenção do próprio país. E a crise econômica foi resultado das crescentes despesas de custeio da administração do Império Português e da defesa do território, que era muito grande no nosso país, né? Era, não é, somados ao decréscimo da exploração aurifera e da desvalorização do preço do açúcar. O decréscimo da exploração aurifera quer dizer a exploração do ouro no Brasil, né? O declínio da exploração do ouro e ainda a desvalorização do preço do açúcar. E isso problematizou o governo se manter enquanto estrutura administrativa, porque não tinha mais recursos, não tinha como prover esses recursos para a manutenção da coroa e ainda também do Brasil, né? Na segunda metade do século XVII, ficou marcada pela tentativa de um maior controle administrativo e econômico por Portugal na América Lusa, a exemplo das restrições dispostas de controle sobre a produção das Minas Gerais. Dentre as medidas impostas pela coroa, o que ficou ordenado? O sistema de captação, a cobrança de quinto e da derrama. O que é isso? É todo o controle da produção, né? Do sistema de captação e da cobrança desse quinto da terra, da produção, né? Além destas, a administração metropolitana passou a contar com os seguintes mudanças: a criação das companhias de comércio, que se dividiram em Grão-Pará e Maranhão, Pernambuco e Paraíba, a instalação de casas de inspeção do açúcar e tabaco, mudança da sede da Corte da Bahia para o Rio de Janeiro e a criação do Erário Real, né? Expulsão da Companhia de Jesus da América Lusa e demais conquistas, a proibição da escravização de índios, né? Todo esse cenário começou aí a dificultar a administração da metrópole brasileira e ainda sustentar, né, a coroa portuguesa. Essas mudanças, que fala aqui o texto, veio para tentar, de uma forma ou de outra, melhorar a administração do Brasil, né? Estas medidas que aqui são colocadas, em parte foram implementadas pelo ministro do Estado da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, né? As soluções adotadas pela metrópole não surtiram os efeitos esperados e a crise econômica continuou com força no transcorrer da segunda metade do século XVII. Olha aí, aquelas mudanças lá que foi falada para vocês não surtiram tanto efeito e a crise ainda continuou. Intensificada pelas questões externas, o interesse inglês nos mercados da América, a expansão das forças napoleônicas e a independência dos Estados Unidos da América. Tudo isso foi dificultando a independência do Brasil, né? E a administração.
Aliada a esta conjuntura externa, o desgaste português para com a elite colonial da América lusitana só aumentava, com a exploração da exploração econômica sofrida. Quer dizer, tanto a exploração que nada ficou no Brasil para administrar aí a colônia, né? E existiam pessoas abastardas aqui na colônia, quer dizer, pessoas com condições financeiras, mas que estavam passando por dificuldade por conta dessa exploração que tudo ia para a maioria da maior parte iria para Portugal, né? A saída traçada para superar estes problemas internos e externos foi a transferência da família real portuguesa para a América. A transferência da família real não significou apenas a mudança familiar, mas o deslocamento da corte com a instalação no Brasil do aparato administrativo e burocrático lusitano. Quer dizer, uma forma de superar esses problemas internos e externos foi o translado, né, da corte portuguesa para o Brasil, né? A sede da corte passaria a ser localizada, né, na colônia, uma singularidade nessas relações entre impérios e colônias. Esta singularidade é designada por Hamilton de Matos Monteiro como uma inversão brasileira, ou seja, a substituição de Lisboa, antiga sede da corte, pelo Rio de Janeiro, né? E aí notem que, como eu falei para vocês, quando existe a colonização para melhorar os estados, a qual foi organizado dessa forma, são estados economicamente desenvolvidos. Aqueles estados que não tinham interesse de desenvolvimento e colonização ficou subdesenvolvidos, no caso, os nossos estados do Nordeste, né, e Norte. Para a prova disso, vai colocando o texto e vai nos encaixando o pensamento reflexivo sobre isso, né? Os grandes estados que mais são desenvolvidos no Brasil são os estados que foram colonizados para o desenvolvimento, e não só para a extração. O governo de Dom João, sediado no Brasil, teve como um de seus primeiros marcos o fim do exclusivo comercial com Portugal e a consequência abertura de portos às nações amigas, quer dizer, o fim do comércio exclusivo com Portugal, as especiarias brasileiras, não seria só mais de Portugal, mas sim também dos outros países, né? Essas nações amigas. Neste caso, tratava-se de permitir o livre comércio inglês na América Portuguesa. Esta permissão foi ampliada posteriormente com a assinatura do Tratado de Navegação e Comércio em 1810, né, entre a Inglaterra e o Reino de Portugal, aqui no Brasil. No ano de 1810, ainda foi marcado pela assinatura de outro acordo entre as duas coroas ibéricas, o Tratado de Aliança e Amizade. Segundo suas cláusulas, ficava determinado que a coroa portuguesa se obrigava a limitar o tráfico de escravos aos territórios sob seu domínio. Prometia vagamente tomar medidas para restringi-lo. Então, esse acordo entre as duas coroas, entre as alianças dessas coroas ibéricas, entre Inglaterra e Portugal, foi de reduzir e limitar. Os escravos só poderiam entrar, só poderiam ser vendidos, só poderiam ser comercializados nos territórios de Portugal, e não fora deste. O fato que não aconteceu, né? A instalação da corte no Rio de Janeiro, na região sul da então colônia, modificou o cenário de forças políticas e econômicas até então vigente. A região norte, hoje conhecida como Nordeste, perdeu parte de seu poder político para suas demandas, já abaladas pela diminuição da importância
econômica da região com a crise de suas produções, quer dizer, das explorações dos nossos ouros, como o pau-brasil, como o tabaco, como o cacau, como a pimenta, a canela, né? Outra medida adotada por Dom João, né, com a morte da então rainha, foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, juntamente a Portugal e Algarve, em 1815. Com esta modificação, a relação entre metrópole e colônia passa a não mais existir administrativamente. Esta decisão proporcionou em Portugal um movimento de contestação à Revolução Liberal de 1820. O movimento lusitano advogava o retorno de Dom João VI a Portugal e a construção de uma nova Constituição. A saída para a crise política para a qual a corte portuguesa passava foi o retorno de Dom João VI para Portugal, deixando seu filho, né, Pedro, como regente. Os liberais lusos não concordaram com isso, com essa decisão. E o que é que eles pediam ainda? O que é que eles exigiam ainda? Exigiram também o retorno de seu filho ao reino, o retorno da família real para Portugal. Entretanto, o príncipe regente decidiu ficar no Brasil e, em 7 de setembro de 1822, decretou independência do Brasil. E aqui foi o fim da colônia portuguesa. Ainda segundo Mário Maestrini, as correntes políticas no contexto do processo de independência do Brasil estavam aí divididas em 3 grupos, né? Então, vamos ver. A ala dos comerciantes, funcionários portugueses, residentes no Brasil e militares almejavam o processo de recolonização do Brasil. Outro grupo era formado por plantadores e comerciantes escravistas, pelos altos funcionários e pelos comerciantes ligados aos ingleses e franceses, e defendia uma independência ordeira. E, se necessário, uma monarquia dual. Por fim, existia outra corrente, ligada aos trabalhadores urbanos, que advogavam em favor das soluções liberais e de uma independência nos moldes da norte-americana. Quer dizer, era um outro perfil de independência desse novo país, né? Dessa colônia, essa independência dessa colônia, em alguns moldes. Então, vemos aí 3 modelos do qual lutava numa briga administrativa para se chegar a um consenso aí, e houve até guerras internas por isso, né? A primeira Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira de 1824, após o processo de emancipação política do Brasil frente a Portugal, torna-se necessária a elaboração da primeira Constituição do recém-Estado, né? Estado, falo como nação, criado, né? Para tanto, foram convocadas eleições para a Assembleia Constituinte, que tinha como um dos objetivos a construção da Constituição brasileira. E olha que esse processo deu confusão, deu intrigas, gerando até a dissolução desse parlamento pelo imperador, né? Houve os debates travados entre os parlamentares, permearam 2 proposições. Uma que defendia maior centralização e poder do governo imperial, a outra tendia para quê? Que defendia uma maior autonomia das províncias e do parlamento frente ao governo imperial. Então, temos aí 2 divergências. Um quer que tenha mais controle e outro não mais controle, que tenha maior liberdade para as províncias e outro não. Então, nós vemos aí essa dualidade de ideias, né, que os parlamentares queriam para o novo governo brasileiro. Após a dissolução, né, da Assembleia Constituinte, né, a primeira Constituição foi outorgada por Dom I, né, Dom Pedro I, em 1824, e garantiu estes amplos poderes. Dentre os principais, podemos destacar aqui esses grandes poderes que Dom Pedro I teve, né?
estabelecia a monarquia constitucional como forma de governo, né? Era uma monarquia constitucionalista. O catolicismo como religião oficial do país, então nós tivemos, sim, no país, uma religião oficial, que era o catolicismo, não poderia existir outra religião e não poderia ser aceita outra a não ser o catolicismo. Separação dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Voto censitário e indireto. Nomeação dos presidentes das províncias pelo imperador e a criação do Conselho de Estado com os membros escolhidos pelo imperador, né? A Constituição de 1824 ainda determinava a divisão do país em províncias e garantia igualdade legal entre os cidadãos brasileiros, que isso nunca aconteceu. Vamos deixar os fatos claros. Igualdade no Brasil entre os cidadãos brasileiros, isso nunca existiu. O Estado monárquico e seus poderes, né? Como vimos no tópico anterior, a primeira Constituição brasileira foi a de 1824, né? E nela se estabelecia aí o Estado como uma monarquia constitucional formada por 4 poderes: executivo, vamos lembrar, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Este último teve inspiração no modelo estabelecido por Benjamin Constant, separando as decisões do executivo para os ministros do rei e as decisões imperiais ao rei, né? No Brasil, a relação entre os poderes moderador e executivo teve outra formatação, da proposta por Benjamin Constant para o historiador Doris Faust. Não existia uma separação entre estes poderes no Brasil. Segundo o autor, disso resultou uma concentração de atribuições nas mãos do imperador. Pelos princípios constitucionais, a pessoa do imperador foi considerada inviolável e sagrada, segundo Fausto, né? Essa era a visão que a Constituição deu para o imperador. E nós sabemos, né, que as pessoas são falíveis, são pessoas que erram, né? A gente erra, né? Na estruturação do Poder Executivo, ainda existia a figura do Conselho de Estado, que era nomeada pelo imperador de forma vitalícia. Para ser nomeado ao Conselho de Estado, o candidato deveria atender alguns requisitos. Não era qualquer pessoa que poderia ser um conselheiro de Estado, né? Idade mínima de 40 anos, possuir uma renda mínima de 800 mil réis e possuir saber, capacidade e virtude, né? Saber educacional, capacidade em termos de estrutura física e virtude, né? Ser uma pessoa virtuosa, religiosa, né? Quanto ao poder legislativo, no âmbito nacional, era formado pela Câmara dos Deputados e Senado, apesar dos parlamentares de ambas as casas serem escolhidos por eleições. Na Câmara, o mandato era temporário e no Senado era vitalício. Olha a grande consequência que o Brasil ainda deixou, né? Senado é 8 anos de mandato aqui no Brasil, né? Graças a Deus saiu essa questão de vitalidade, né? Porque senão já estariam lá perpetuados no poder até morrerem, né? Olha só que coisa complicada, né? Quando chega um deputado, um senador, um presidente ruim, a gente já quer que saia logo, né? Que já acabe os 4 anos. Imagine se fosse vitalício, né? Então, além desta diferença, no Senado, a escolha dos senadores era feita a partir de uma lista tríplice. Era a atribuição do imperador. Este escolhia um dos 3 indicados pela votação dos eleitores, né? Ainda tinha isso, né? Ainda escolhia o que ele queria, né? Outra característica do sistema eleitoral do período imperial é quando a ser indireto e censitário. O voto era indireto devido os eleitores participarem apenas de uma eleição chamada de primária. Quando a escolha, o corpo eleitoral, este ficava encarregado da eleição dos deputados, né?
A caráter censitário do processo dizia respeito às regras estabelecidas para a possibilidade do sujeito ser eleito ou candidato, né? Vejam a diferença entre o sistema eleitoral entre primário, indireto e censitário, tá? De acordo com as normas censitárias, poderiam votar e serem votados. Certamente, podemos constatar que o sistema eleitoral não permitia a participação da maior parcela da população brasileira, haja visto as impossibilidades sociais e econômicas impostas dentro da regra eleitoral da época, né? Que para ser candidato tinha que ter renda financeira, ser uma pessoa aí de saber e capacidade e virtude, né? Como diz o texto. Na Confederação do Equador, outro texto importante da nossa formação História Social e Econômica do Brasil. A Confederação do Equador ocorria em 1824, que teve, dentre suas motivações, a forte centralização do poder imperial, restringindo o poder das elites regionais ao permitir que o imperador nomeasse os presidentes das províncias, conforme apontamos acima nas definições emanadas na Constituição Federal de 1824. Para Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, os poderes atribuídos ao governo imperial na Constituição de 1824 não permitiam a autonomia das províncias, né? Não tinham autonomia. Essa Constituição dava plenos poderes ao imperador decidir o que ele quisesse. A indignação dos confederados era sentida a partir de que esses chamavam de vontade e arbítrio do imperador, ao não garantir espaço de decisão para os conselheiros e presidentes das províncias. Quer dizer, se reuniam, mas não tinham decisão. O que decidia era a vontade e a palavra do imperador, né? O movimento revoltoso teve início em 2 de julho de 1824, em Pernambuco, e expandiu-se para outras províncias da então chamada Norte do Brasil. Ceará, né, esse movimento revoltoso se expandiu, além de Pernambuco, se expandiu para Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Dentre as propostas do movimento estava a união das províncias por meio de um sistema federalizado, né, e republicano. Segundo Boris Fausto, diferente da Revolução de 1817, o Levante teve conteúdo acentuado, urbano e popular, diferenciando-se da ampla frente regional com a liderança de proprietários rurais e alguns comerciantes. Então, qual era o objetivo desse levante, desse movimento revoltoso? Era a união, né, das províncias por meio de um sistema federalista e republicano, onde eles tivessem mais poder de decisão nas suas regiões, né? As crises, a partir desses levantes, as crises econômicas e políticas no primeiro reinado, né? Os anos iniciais do Império no Brasil foram marcados pela busca da afirmação política interna e externa. No âmbito externo, procurou-se o conhecimento dos demais países, inclusive de Portugal, como forma de legitimação da sua autonomia política e econômica como nação, né? Me refiro ao Brasil, né? Internamente, Dom Pedro I buscava garantir a unidade territorial ao combater os movimentos contestários, né? Contestatórios, aliás, e outorgar uma Constituição centralizada no que lhe dava amplos poderes, né? Quer dizer, reprimia essas revoluções que aconteciam por melhores mudanças de partilha da decisão do governo, né? Para que ele, enquanto, né, mandatário da nação, né, como imperador, né, ficasse com todo o poder de decidir sobre as províncias.
né? Isso foi a forma como ele combateu esses levantes em todas as províncias, né? E, além disso, senadores, conselheiros, né, do Conselho de Estado a fechar a Assembleia Nacional. Quando ele fez isso, ele tinha esse poder dado pela Constituição, né, que essa lhe outorgava, né, a centralidade de poder, né, ao permitir nomear presidente de províncias, nomear senadores, conselhos de Estado e ainda fechar a Assembleia Nacional. Tinha esse poder, né? Um dos grandes problemas enfrentados por Dom Pedro I foi o conflito da região da Cisplatina, no extremo sul do país. O movimento buscava a inserção da região das Províncias Unidas no Grande Rio da Prata, separando-se do Império Brasileiro, né? Essa província quis se desvincular do Império Brasileiro e ir para essas Províncias Unidas do Rio da Prata. A resposta brasileira foi o combate aos rebeldes e o bloqueio do Rio da Prata. Segundo Boris Fausto, a guerra provocou o temido e impopular recrutamento da população através de métodos de pura força. Quer dizer, você vai lutar lá na guerra ou vai ser preso aqui no Brasil, ou então vai ser morto. Então, quem é que não queria lutar pelo Império, né? É um convite maravilhoso, não é? E ainda, no campo político, destacamos o cenário da sucessão do trono português como fator de agitação política no Brasil. Com a morte de Dom João VI, em Portugal, trouxe à tona a questão da sucessão e a possibilidade de uma recolonização da jovem nação independente, o Brasil, né? Unindo novamente o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve, com a proclamação de Dom Pedro I como rei de Portugal. Mas isso não aconteceu porque Dom João não quis, né? Em 1828, Dom Pedro I abdicou completamente do trono português, permitindo que Dom Miguel assumisse como rei de Portugal. Dom Miguel era o seu irmão mais novo, né? Apesar dessa decisão, a relação com os assuntos políticos de seu país de origem e a forte aproximação com o governo do Brasil, com português, deixava a elite política brasileira descontente, desconfiada do que poderia ocorrer futuramente, né? A economia e o cenário não estavam favoráveis em finais da década de 1820, com o decréscimo dos preços dos principais produtos da pauta de exportação do Brasil, como o açúcar e outros produtos extraídos aqui do Brasil. Ainda assim, o quadro econômico se agravava com a crescente crise do Banco do Brasil, devido à retirada de ouro feita por Dom João VI em seu retorno a Portugal. A crise do Banco do Brasil levou a seu fechamento no ano de 1829, por conta de que não tinha nada para gerir em relação ao que foi retirado, né? Com este quadro extremamente desfavorável no jogo político e na economia, o que Dom Pedro fez? Viu-se forçado a abdicar ao trono em favor de seu filho, Pedro. Segundo Mário Maestrini, tendo abdicado Pedro I e sendo menor o herdeiro, a Constituição ordenava que governasse como regente um parente do imperador maior de 25 anos. Na falta deste, senadores e deputados indicariam uma regência trina, que governaria por 4 anos, né? Esse foi um dos problemas e conflitos políticos que o Brasil enfrentou. Então, gente, nós vimos aqui um pouquinho do processo de evolução do Brasil, do processo de colonização, do processo de reestruturação de um novo governo, com a ruptura entre Portugal e Brasil, né? Fica aqui o meu pedido a vocês.
leiam todo o conteúdo para que vocês tenham um pouquinho mais de aprimoramento dos conhecimentos e possam entender os contextos que ali estão abordados, como história da evolução, da colonização do Brasil, tá bom? Obrigada a todos, bons estudos, e não esqueçam de realizar a atividade 2, que ela é avaliativa, vale nota, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, bons estudos e nos vemos na próxima aula.